ao cosmo mesmo. É uma gestão do órgão máximo da advocacia por um presidente combativo, por um presidente que não se curva a ameaças, a chantagens, um presidente que é intransigente com a defesa das prerrogativas, um presidente que entende as angústias de todas as áreas, um presidente que não se pauta por pesquisa, um presidente que não está preocupado em agradar um percentual maior ou menor da advocacia, mas sim em defender as garantias fundamentais, a permitir que todo advogado se sinta acolhido e abraçado nessa casa, que lembra que numa operação policial, todas as áreas, é dramático se posicionar, porque ao lado daquele que vai receber a flechada, tem um advogado que pode vir a precisar da classe. E ele não pode se sentir desamparado. E somado a esse fator, a gente tem essas duas preciosidades que é o nosso querido deputado Fábio Tradi, nossa querida deputada Margarete, que foram decisivos e determinantes nessas conquistas agora, em especial no pacote anticrime, que veio com o início disso, aquela história das 10 medidas, e depois essas 10 medidas vieram na gestão do ex-juiz de Curitiba, transformado num pacote anticrime, e aquilo que se propunha inicialmente era o mais próximo de nazismo que eu já consegui imaginar. Veja, a gente está falando ali daquele pacote das 10 medidas, que era algo que acabava praticamente com uma das maiores conquistas do nosso Estado de Direito, que é o habeas corpus, que acabava com nulidades, que deixava saudade do AI-5, para te dizer bem a verdade. E ali a gente foi para o enfrentamento, conseguiu demover uma boa parte do Congresso, mostrando um trabalho de formiguinha ali dos criminalistas, mostrando que aquilo ali, o maior afetado era a população, porque você imagina que o que se faz aqui diante das câmeras é o exemplo que se dá por trás do palco. Então, quando eu falava muito isso, o Fábio, quando dava as palestras e conversava com juízes e magistrados, eu falava, olha, vocês estão fazendo um negócio aqui em Brasília que vocês não imaginam o strike que isso vai ser em Tabatinga, o strike que isso vai ser em Ponta Porã, o strike que isso vai ser em Ji-Paraná, porque o juiz que vê essa série de violações de garantias, de segurança, ausência de segurança jurídica que vocês dão aqui, ele se sente à vontade de fazer algo muito pior. Ele se sente muito à vontade de fazer algo muito pior. Então, quando veio aquele pacote anticrime, eu confesso que bateu foi um desespero. Porque era o ex-juiz e ex-ministro na popularidade que ele tinha alcançado, diante das pirotecnias todas que foram feitas, num apoio popular que parecia mais uma manada de lemingue caminhando para o suicídio, e a gente viu vocês nos brindando com aquela força, aquela resistência, aquela delicadeza que vocês têm de conseguir convencer a todos ali, ou pelo menos a grande maioria daquele Congresso, do homicídio que seria, na Constituição, aquele pacote. Passou-se muita coisa ruim, não vamos negar, mas diante do que poderia ter sido, nós temos um troféu de vitória e de garantia fundamental. Aliás, causa perplexidade o trabalho que foi feito para se evitar o juiz de garantias, como se exigir que uma garantia fundamental, porque o juiz de garantias nada mais é que aquele que vai aplicar, é o juiz da instrução ali, o juiz que vai aplicar a garantia fundamental, aquele que vai permitir um processo justo. Parecia que a gente falava o maior palavrão do mundo. E causou uma perplexidade maior, aliás, me corrijo, não causou essa perplexidade toda porque veio de quem veio,
mas é um absurdo tão grande a força que se fez pelo veto a esse artigo tão brilhantemente construído por vocês. É até lamentável que, assim, enfim, a gente teste todas, a gente reconhece a qualidade do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que é, sem dúvida alguma, um dos melhores do mundo, mas é triste ver que, depois de tantas audiências, né, Margarete, que se fez, tanta consulta que se teve, tantos anos debatendo o tema, uma conquista tão bonita e tão brilhante tenha sido suspendida e depois ainda suspendida para uma audiência pública para entender como é que vai. Mas peraí, a casa da audiência pública já aconteceu, a casa do povo já votou. Não nos tire essa gota de esperança, essa luz no fim do túnel, essa retomada do Estado Democrático de Direito que o Congresso, tão nobre, tão brilhantemente, brigou, lutou e aprovou. Mas, já caminhando aqui para o fim, presidente Felipe, eu acho que a gente já fez muito nessa gestão. Aliás, o que a gente já conseguiu, estava até conversando com o Fábio aqui agora, antes também, dos projetos de leis que a gente conseguiu aprovar na pandemia, o auxílio que a gente conseguiu dar aos advogados, especialmente a transação para pequenas empresas, que pode abarcar a transação fiscal, que pode abarcar eventualmente escritório de advocacia, a luta que a gente está agora pela questão do CDC, eu tenho certeza que a gente vai contar aí com o apoio da frente parlamentar. Nós já fizemos muito, mas não tenha dúvida, presidente, ainda há muito o que fazer. E a gente reitera aqui o nosso agradecimento a esses dois gigantes que a gente tem a honra de ter como colegas e como representantes naquela casa parlamentar. Aliás, eu costumo brincar que eles não são representantes dos estados, eles são os únicos parlamentares que realmente são votados pelo país, porque representam a única profissão que está presente na Constituição Federal. Então fica aqui, deputada Margarete, uma querida amiga, deputado Fábio Trade, meu querido amigo, fica aqui o nosso agradecimento e já o meu compromisso de que eu vou continuar ali no pé de vocês aí, pelo menos mais 1 ano e meio aí, para a gente conseguir emplacar o maior número possível de pautas que defendam a advocacia, porque ao defender a advocacia, a gente está defendendo o Estado Democrático de Direito e a gente está defendendo, sem dúvida alguma, a sociedade, porque a nossa gestão, ela não se esconde na garagem para fugir do advogado. A nossa gestão, ela vai à rua, ela declara e ela enfrenta, ainda que contra a maioria, mas a gente não curva diante de uma violação a uma garantia fundamental. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do moderador deste evento, Dr. Ticiano Figueiredo, e convidamos o coordenador da Frente Parlamentar da Advocacia, deputado federal Fábio Trade, para sua palestra, cujo tema é Panorama das Atividades Legislativas durante e após a pandemia. O deputado federal Fábio Trade é advogado militante e professor universitário. Foi presidente da OAB no Mato Grosso do Sul no período de 2007 a 2009. Em 2010, foi reeleito deputado federal. Durante a legislatura de 2011 a 2015, presidiu a comissão especial que elaborou o novo Código de Processo Civil. Foi reeleito em 2018 e segue para seu terceiro mandato parlamentar na legislatura de 2019 a 2022. Com a palavra, o deputado federal Fábio Trade. Bom dia, amigos advogados, amigas advogadas. Bom dia, presidente Felipe Santa Cruz, luz da advocacia, nosso resistente maior, guerreiro, que nos inspira a continuar impulsionando as lutas que honram as nossas tradições. Um grande abraço ao meu querido Ari Radiante Neto, conterrâneo que ilustra a advocacia brasileira, foi secretário-geral
da nossa gestão em 2007 e 2009, se não fosse pelo dinamismo e pela inteligência dele, muitas das conquistas que nós efetivamos e concretizamos não teriam ocorrido. Eu quero fazer aqui um reconhecimento público da competência, da excelência, do caráter e da forma como ele desempenha todas as atribuições que lhe são delegadas. Em tudo que ele participou na vida profissional, ele brilhou. Meu amigo querido Ari Radiante Neto, receba meu abraço fraterno. Ticiano Figueiredo, esse líder que emerge de forma muito promissora na advocacia nacional. É um craque, presidente Felipe Santa Cruz. Trafega na Câmara dos Deputados com desenvoltura de um extraordinário, eu diria até político, não é? Ali ele se sente e nós o sentimos como um igual, não é? Conversando, articulando, estabelecendo perspectivas. Então, esse querido Ticiano, até o nome dele tem aqui uma questão imperial, né? E então eu falo assim, camisa 10. Então, é uma honra estar com você, Ticiano. E a Margarete, não é? A Margarete, eu digo o seguinte, não é? Você dá uma função para a Margarete em termos legislativos, você pode ter certeza de que ela vem com uma solução. Ela não é uma agente política que traz problemas, ela tem uma dinâmica interna, psicológica dela, que faz abrir perspectivas, horizontes, não é? E é muito criativa, muito dedicada, né? Culta. Eu me lembro que na presidência do grupo de trabalho, que o grupo de trabalho começou despretensioso, viu? O grupo de trabalho foi montado assim, mais ou menos no improviso, e quando começou, mercê da competência dela, a ganhar corpo, e um corpo assim, institucional, foi por conta do dinamismo da Margarete e, sobretudo, da sua capacidade política de arregimentação de forças lá dentro do parlamento, que nós conseguimos fazer essa revolução iluminista do pacote anticrime. Porque, de fato, veio, como o Ticiano disse, flertando com 1933. E nós trouxemos para pós-1988. E, nesta época, eu quero dizer aqui a todos os advogados e aos amigos que nos acompanham, ela estava muito atarefada com o doutorado que ela agora concluiu, não é, com êxito, e preocupada também, porque nós, presidente Felipe Santa Cruz, quando a gente se lança na vida pública, não é só a gente que sofre com incompreensões e injustiças, isso passa também para os familiares. E havia uma injustiça sendo costurada por setores diversos da política do Piauí contra a irmã da querida Margarete. Então, ela estava presidindo o grupo de trabalho, preocupada com o doutorado e sangrando por conta do drama da irmã. Agora, eu imagino, se nós fizermos, sob a presidência dela, essa revolução, com esses problemas sobre os seus ombros, imagina se nós não tivéssemos esses obstáculos que estavam, de certa forma, procurando entravar o psicológico da Margarete. Aí nós não faríamos uma revolução iluminista, nós faríamos uma revolução que seria, de certa forma, exemplo para todo mundo. Mas nós vamos chegar lá, em breve. Que essa duplinha aqui, Fábio Tradi e Margarete, olha, não é por nada não, muito mais por ela do que por mim, ainda vai dar muitas conquistas para a classe dos advogados, viu, presidente? Olha, eu quero dizer aqui também e fazer uma saudação ao Tiago e à Carol. Eles estão sempre lá conosco, trabalho formiguinha, vocês não imaginam como é válido, sabe, esse contato epidérmico. Deputada Margarete, está precisando disso aqui, uma demanda ali, deputado Fábio Tradi, aí a Margarete me liga, eu ligo para a Margarete, vamos ver, aí chama Paulo Teixeira. Só para vocês terem uma ideia, nós conseguimos trazer não advogados para a frente parlamentar da advocacia. O Marcelo Freixo é historiador,
e é militante da Frente Parlamentar da Advocacia. Né? O Orlando Silva não é advogado, não é? Mas é militante da Frente Parlamentar da Advocacia. Então, nós temos, na realidade, um conjunto de forças muito expressivo, né, que defende a advocacia nacional. Bom, presidente, eu quero aqui fazer rapidamente um resumo daquilo que nós conseguimos e daquilo que podemos ainda conseguir em defesa da classe dos advogados. Né? Foi um grande tento a criminalização da violação das prerrogativas, era uma demanda antiga, não é, que nós concretizamos na Câmara dos Deputados e depois derrubamos o veto, quer dizer, foi promulgado, e isso significa dizer que hoje violar as prerrogativas da classe dos advogados é o mesmo que praticar um desacato, certo? Porque quem viola a prerrogativa do advogado restringe o direito de um profissional que defende valores caros à sociedade, que estão constitucionalizados. No pacote anticrime, nós ali fizemos um trabalho, eu diria, de natureza acadêmica. Eu lembro que as audiências públicas do pacote anticrime eram riquíssimas em termos de conteúdo, densidade intelectual. Depois de umas 4, 5 audiências públicas, nós começamos a perceber que o plenário, as salas, já estavam com mais visitantes, inclusive de universidades, que estavam interessados em saber, poxa vida, tem teorias novas, teses novas, né, que a gente debatia com muita profundidade e seriedade. E ali nós conseguimos fazer, por exemplo, a regulamentação da delação premiada, e vejam vocês, quando o Ticiano fala em Cosmos, eu me recordo aqui de um amigo comum, meu e do Ari Radiante, o José Augusto Lopes Sobrinho, que ele fala do éter, não é? O Ticiano fala do cosmos, o Ari e o José Augusto fala do éter. E acontece isso, esses dribles do destino, né? Quem é que criticava a regulamentação da delação premiada? Alguns setores da esquerda, alguns setores da direita e alguns grandes grupos empresariais, mas não deu outra, né? Foi só passar o tempo que nós vimos, por exemplo, ali a delação premiada entre aspas, né, do Palocci, sendo comprovadamente parte dela uma quimera, tá certo? Ele, portanto, não poderia ser utilizado como meio de prova por conta da nossa regulamentação. Aí vem a questão do Flávio Bolsonaro, também ali como alvo de um depoimento unilateral que não pode ser utilizado de forma exclusiva e isolada como prova. E essa última em relação ao próprio Sistema Globo, né? Que foi delatado, mas unilateralmente e sem provas. Tudo isso mercê da regulamentação da delação premiada, da colaboração premiada, que nós introjetamos no pacote anticrime, que comprovou e que vem comprovando ser de extrema validade. Né? A dispensa de licitação para os advogados também foi uma grande conquista. Existem municípios aí distantes que, se o prefeito deflagrar um processo licitatório, não vai aparecer ninguém. Não é? Então, ele precisa ter uma assistência jurídica, também foi uma grande conquista. Juiz de garantias, não é? Como diz o Ticiano, por que ser contra um juiz de garantias se ele vai planificar um princípio constitucional? Não tem sentido. Né? Então, eu quero, nesse momento, fazer o resumo deste legado e dizer: agora nós precisamos padronizar as audiências por videoconferência, não é? É importante, porque isso veio para ficar. Essa pandemia, isso aqui, Deus queira que não tenhamos mais outros vírus, não é? Agora, não havendo mais uma intercorrência grave como essa, nós vamos falar isso a vida inteira, na época da pandemia, e isso então veio para ficar. Regime de teletrabalho, videoconferências, lives,
mas nós precisamos padronizar, não é, as audiências por videoconferência, criminalizar o exercício ilegal da advocacia. Estou sabendo que tem gente vendendo posicionamento jurídico por aplicativo. Quer dizer, isso é a prostituição da nossa profissão e que precisa ser sustada imediatamente, né? E nessas reformas estruturantes, trabalhar também sempre na reforma tributária, fiscal, reforma administrativa, para a valorização do advogado, sempre inserindo como protagonista nas soluções alternativas de conflito, não é? Então, basicamente, é essa a nossa exposição, e com muita honra eu presido e coordeno essa frente parlamentar e vou combinar com a Margarete, se ela evidentemente não se opuser, agora com o retorno das atividades presenciais, fazer uma dobradinha com ela. Hoje eu estou coordenando e ela me ajuda, aí eu passaria a coordenação para ela e eu ajudaria no final desse mandato, mercê de toda a sua dedicação e amor pela nossa profissão de Santo Ivo. Agora, finalizo dizendo que hoje é um dia que merece a nossa reflexão, não é? Assim que eu acordei, recebi uma mensagem do nosso querido presidente e me emocionou, não é? Há 40 anos, a ditadura militar enviou uma bomba para matar o presidente Seabra Fagundes, não é? Daí você vê o grau, o tamanho e a extensão da hostilidade que as ditaduras têm pela nossa corporação, não é? E isso nos honra, hein? Isso nos ilustra, não é? Você conhece a pessoa pelos inimigos também que ela possa ter, né? E quando é a ditadura que nos é hostil, nós sabemos que temos no DNA a vocação da democracia, né? E vitimou a dona Lida Monteiro, né? Isso há 40 anos. Então é um dia de tristeza, de consternação e de muita reflexão para a classe dos advogados. É isso, presidente. Agradecemos o pronunciamento do deputado federal Fábio Tradi e, em continuidade, convidamos o presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, que abordará o tema Papel institucional da OAB, adiamento da cobrança de anuidades, suspensão dos exames da ordem, Biblioteca Básica do Advogado, Fundo Emergencial de Apoio à Advocacia, dentre outras ações afirmativas da entidade. Dr. Felipe Santa Cruz é advogado, mestre em Direito e Sociologia. Nos últimos 12 anos, foi conselheiro seccional, diretor do Departamento de Subseções, presidente da Caixa dos Advogados do Rio de Janeiro, conselheiro federal e presidente da seccional da OAB do Rio de Janeiro por 2 mandatos, nos triênios de 2013 a 2015 e 2016 a 2018. Com a palavra, o presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz. Eu não vou cometer essa indelicadeza de falar muito. Hoje nós estamos aqui para ouvir e para agradecer colegas que têm muito mais propriedade para falar desses temas do que eu. Quero ouvir Margarete, quero ouvir Ari. Então, eu vou ser extremamente breve, dizendo que tem sido, aqui atrás de mim, deputado Fábio Tradi, está a foto de Raimundo Fauro. E quando eu tomei posse aqui, eu botei a foto do Rui, do Evandro Lise Silva, do Eduardo Seabra Fagundes, do Sobral Pinto e do Ulisses Guimarães segurando a Constituição. Então, as pessoas às vezes me perguntam, tem sido difícil presidir a OAB nesse momento? Primeiro, não. Não, porque nós temos uma entidade que tem uma das coisas mais belas que eu conheço na vida, que é a capacidade de trabalho coletivo, voluntariado e gratuito. Eu pergunto qual seria a remuneração de 2 quadros como Tiziano e Ari se nós tivéssemos que remunerar esse trabalho por hora, né? Quantos milhões deveriam ser investidos para que esses talentos estivessem à disposição da cidadania? Então, na OAB é isso, né? Todos nós, Margarete já foi liderança nossa, Fábio Tradi, agora estamos nós aqui,
a OAB tem esse compromisso de todos nós com essas que são são as lutas do povo brasileiro. Então, hoje, 40 anos da morte de Dona Lida, a foto do Eduardo Seabra Fagundes deve ser lembrada permanentemente. A ditadura tinha tanto horror à ordem dos advogados e à advocacia que tentou matar seu presidente. Né? Tentou matar seu presidente, matou sua principal funcionária e perseguiu nossa luta permanente pela democracia. E aqui quero dizer que essa bobajada de polarização, de comunista, esquerda, direita, isso é para atrapalhar o debate público. A Frente Parlamentar da Advocacia é a prova disso. Nós temos deputados do PSL, né, como o deputado Felipe Francischini, que foi excepcional na CCJ nesse período que ele presidiu, excepcional para a advocacia. E temos deputados do PSOL, como que dito, o deputado do meu estado, Marcelo Freixo, que nos ajuda muito. O amplo arco ideológico e partidário brasileiro, que deve ser respeitado, né? As pessoas têm o direito de serem de esquerda, direita, centro. Esse amplo arco ideológico tem na advocacia hoje uma das suas expressões, né? Então, nós não estamos fazendo parte, nunca faremos, da luta político-partidária. Eu até tenho dito que aprendi como presidente do Conselho Federal e tenho incentivado colegas nossos a que ingressem na política, porque se eles não ingressarem, ingressarão os maus, ingressarão aqueles que... Né, a criminalização da política, esse processo punitivista, violento, que nós vivemos nos últimos anos, ele destrói a democracia e permite a vitória do populismo, do autoritarismo, da ocupação dos espaços por quem não tem nada a perder. Então, nós precisamos também reconhecer a capacidade de sacrifício. Advogados do sucesso da Margarete, do Fábio, doando, né, a sua vida, seu sacrifício, expondo muitas vezes a intimidade, a família, essas lutas da política que andam muito violentas a partir das fake news. Eu queria aqui até deixar, deputado Fábio e deputada Margarete, a nossa preocupação com essa questão das fake news. Nós temos que combater as fake news. As fake news estão matando a nossa democracia. Aos poucos, lentamente, cotidianamente, né? Levando a população brasileira não é nem que ela acredite na mentira, como dizia Hannah Arendt, ela hoje não acredita mais na verdade. Não há mais verdade na medida que a mentira tem tomado conta do debate público. Então, é muito simples o nosso trabalho. Nós temos que aí estar ombreados na força da advocacia, que se expressa na frente parlamentar, por exemplo, na capacidade de diálogo. Eu me orgulho também do diálogo que essa gestão estabeleceu com o presidente Rodrigo Maia, né, com o presidente Davi Alcolumbre. Eu tenho que agradecer aos dois, eu já disse, estávamos dizendo aqui antes de entrar no ar, Ari, você estava para entrar, que nós temos que fazer um evento, temos que ir ao Congresso, mostrar o nosso respeito pelos dois democratas que foram Davi e Rodrigo nesse período, um período tão difícil, né? Também reconheço aqui a capacidade de diálogo do Poder Judiciário, né? E até agora, estou muito feliz nas últimas semanas com o estado de moderação do Poder Executivo e a volta do diálogo com o Poder Executivo, que é fundamental. Nós não vamos superar os momentos de dificuldade do nosso país e do mundo sem que o Brasil volte a dialogar. Então, a oportunidade hoje é para ouvir e volto ao tema da minha abertura, e agradecer. Né? Agradecer porque, assim, não tem remuneração, não tem pecúnia. É só a gratidão que pode expressar, né? Pode dizer, assim, pô, Lamarck quer dizer que a gratidão é a memória do coração, eu gosto muito dessa frase, então só a gratidão pode expressar esse sentimento nosso de trabalho, dizendo à nossa frente parlamentar, nas lideranças dela, a Margarete, ao Fábio, que transmito o nosso agradecimento a todos os parlamentares e que contem com a ordem não só para as nossas lutas corporativas. É claro que eu tive com o presidente Rodrigo Maia falando da importância da reforma tributária. Nós não somos contra a reforma tributária. Agora, a reforma tributária que importe na desarticulação da classe média brasileira, ela não pode prosperar. Aumento de carga real tributária não pode prosperar. Claro que nós aceitamos
o debate sobre, por exemplo, tributação de dividendos, desde que se compense a carga tributária. A reforma é para criar um sistema mais justo, estruturado, não para criar uma penalização para a advocacia. Eu fico louco, deputado Fábio Tradi, quando eu leio que, não, mas o advogado paga X de imposto e o seletista, o empregado individual, paga 27,5%. Eu acho muito alto 27,5% mesmo pelo serviço. Agora, o advogado não tem benefício nenhum de proteção. A maior parte da advocacia não tem CLT, não tem 13º, não tem aviso prévio, não tem... A advocacia vive do risco, né? Uma profissão privada, 99% dela privada, e assume o risco da atividade da advocacia. Então, as nossas lutas não são só corporativas, estão a serviço da cidadania, e meu compromisso com todos vocês de que assim será até o nosso último dia de mandato, do Ari e do Ticiano. Agradecemos o pronunciamento do presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, e, em prosseguimento, convidamos o secretário-geral adjunto da OAB Nacional, Dr. Ari Raguiante, para proferir palestra sobre o tema A Advocacia durante a Pandemia, suspensão de prazos, audiências por videoconferência, sustentação oral, comunicação entre os advogados e custodiados no sistema prisional, entre outros complicadores. O Dr. Ari Raguiante atua como advogado em Mato Grosso do Sul desde 1992, com ênfase em direito administrativo, eleitoral e tributário. Foi presidente da 2ª Câmara de Seleção de Prerrogativas e secretário-geral da OAB do Mato Grosso do Sul, além de compor várias bancas examinadoras desta instituição. Com a palavra, o secretário-geral adjunto da OAB Nacional, Dr. Ari Raguiante. Bom dia a todos. Quero cumprimentar inicialmente o presidente Felipe Santa Cruz, agradecer o convite de poder estar com ele e com o Ticiano agora nesse debate. Quero dar um abraço especial à deputada Margarete Coelho e ao meu querido irmão Fábio Tradi, 2 grandes líderes que nos orgulham e nos fazem, Felipe, pensar que muito mais importante do que ter advogados ocupando vagas no 5º constitucional da advocacia nos tribunais, é muito mais importante ter advogados comprometidos com as causas da advocacia no parlamento brasileiro. Porque, de fato, como bem colocou o Ticiano, as grandes transformações se faz no parlamento. Além de transformações democráticas, porque é a casa do povo, onde o debate é permanente, são transformações legislativas, deputada Margarete, que se eternizam no tempo. Portanto, é fundamental a participação dos 2, Fábio e Margarete, na vida cotidiana da Ordem dos Advogados do Brasil, como muito bem colocou Felipe e Ticiano, é fundamental para que nós tenhamos essas conquistas que foram retratadas e serão retratadas no decorrer desse pequeno debate. Eu quero fazer aqui uma menção muito especial ao Ticiano Figueiredo, conselheiro federal pela OAB de Brasília, aliás, do Distrito Federal, o nosso querido presidente da Comissão Nacional de Legislação, o trabalho que ele tem feito junto às lideranças do parlamento, sobretudo em relação aos vetos tão fundamentais para a advocacia, tanto na questão do projeto de criminalização citado pelo Fábio, deputada Margarete, quanto agora, recentemente, em relação à advocacia municipalista, é algo que merece eternos aplausos da advocacia brasileira. Parabéns, Ticiano, pelo teu trabalho, porque efetivamente a tua liderança, o teu diálogo com as lideranças no parlamento foram essenciais e eu quero de público reconhecer isso. Você simplesmente trouxe um benefício para a história da advocacia brasileira e isso deve ser reconhecido de público e eu quero fazê-lo porque, Felipe, quando assumimos este mandato, Fábio e Margarete, uma das principais preocupações dele era destravar o relacionamento com o Congresso brasileiro numa perspectiva de que as grandes conquistas para a advocacia se faz no Congresso Nacional. Portanto, isso é uma prioridade deste mandato e eu tenho absoluta certeza que Ticiano tem focado demais nisso e o resultado são essas recentes conquistas brasileiras, ainda que se reconheça que tudo na OAB é uma obra coletiva,
A cada passo que um vem dando, o outro vai colocando o seu tijolinho e construindo, mas, de fato, eu preciso fazer esse reconhecimento público ao teu trabalho aqui, Tiziano. Parabéns. Eu gostaria, nesses breves momentos que nós temos para se pronunciar a respeito desse tema, de, na verdade, fazer um relatório e, acima de tudo, também um desabafo coletivo, junto com o presidente Tiziano, aos nossos 2 líderes da advocacia no Parlamento brasileiro. Porque o que tem ocorrido é que a pandemia tem nos situações antes nunca vistas. Nós nunca vivemos na advocacia uma situação como essa. E, efetivamente, o que tem feito o CNJ, já que eu, por delegação presidencial, eu ocupo lá a cadeira da advocacia. O CNJ tem legislado. Eu, inclusive, fiz uma crítica, não ao CNJ, mas à necessidade de que o parlamento ocupe esse espaço, num debate que fizemos com a professora Tereza, com o ministro Bruno Dantas e outras autoridades no Conjur recentemente, falando da pandemia processual, Fábio. Na medida em que, por conta, né, desta pandemia internacional, o CNJ, a deputada Margarete, foi obrigado a legislar, através de atos normativos, tentando disciplinar a questão dos prazos, a suspensão, o lockdown, aonde se dá, aonde não se dá, de que forma o advogado deve pedir, como deve se pronunciar o magistrado. E aí, com um país tão grande como esse, e a pandemia alcançando picos em estados, em momentos distintos, nós acabamos tendo códigos, atos normativos regionais. Chegamos ao ponto e ao descalabro de um tribunal no estado de Pernambuco entender que o caso era de lockdown e fechamento, suspensão dos prazos, e um tribunal regional federal nesse mesmo estado dizer que não. Ou seja, eu lembrei muito daquela frase de um professor de direito tributário, né, que falava do carnaval tributário, né? Então, a pandemia nos trouxe essa questão, uma pandemia processual, legislações sendo modificadas por semana através de ato normativo. E aqui eu não estou a criticar o CNJ, ele fez o que pôde. Mas nós precisamos, como colocou o Fábio, de realizar transformações que vão se perpetuar, já que a pandemia vai acabar, se Deus quiser, em breve, mas essas transformações vão ficar. O uso da tecnologia, eu debati agora há pouco na Bahia, num evento que tratava justamente da tecnologia na advocacia, nós precisamos incorporar isso na nossa realidade. Hoje, o advogado, ele pode atuar do Rio Grande do Sul, lá no estado de Pernambuco, do Rio de Janeiro, aqui no Mato Grosso do Sul. Olha o evento que nós estamos fazendo agora aqui. Tiziano está em Brasília, a deputada deve estar também em Brasília, o presidente está em Brasília, eu estou em Mato Grosso do Sul e o Fábio também. Quer dizer, isso é um ganho. É um ganho para todos nós que nós temos que incorporar, mas precisa de uma legislação clara, nós precisamos ter regras, e ninguém melhor do que vossas excelências, os 2 parlamentares que representam a advocacia no Congresso Nacional, para poder tratar desse tema. Então, eu trouxe aqui, presidente Felipe, uma pequena pauta da advocacia para que a gente possa dividir com quem está nos assistindo e também com nossos 2 grandes líderes, né? Nós tivemos agora, como já foi citado, né, tanto por Tiziano como por Vossa Excelência, presidente, como pelo deputado Fábio, o PLP 9 de 2020, que é o parcelamento de débitos fiscais das micro e pequenas empresas do Simples. Isso atendeu, de certo modo, grande parte da advocacia que está enquadrada no Simples. Também nós tivemos o PL 2424, que é essa linha especial de crédito para profissionais liberais. Trabalhamos juntos com o presidente Tiziano e com o deputado Fábio Tradi, deputada Margarete, também para a inclusão da advocacia, daquela discussão da sociedade unipessoal, foi muito importante. E, por fim, ainda estamos saboreando, Fábio, a vitória do PL 4489, que é a natureza técnica e singular do serviço advocatício. Essa vitória, por alguns segmentos da sociedade criticada, como se o advogado fosse um ser especial, mas, no fundo, Fábio, você conseguiu compreender a insatisfação da advocacia em relação a esse tema, numa perspectiva de que o Brasil é formado da grande maioria de pequenos municípios, né? E eu sempre disse, deputada Margarete,
para vários promotores de justiça e também alguns parlamentares que não conhecem o nosso estatuto, há uma incompatibilidade na advocacia para aquele que exerce a função de procurador-geral do município. Como remunerar bem, como contratar bem um advogado para atuar num município de 10, 15 mil habitantes, remunerando com 3, 4 mil reais, tornando esse advogado incompatível com a nossa profissão. Portanto, esse passo que foi dado agora com a derrubada do veto foi fundamental para que os pequenos municípios brasileiros possam ter uma advocacia qualificada. É essa a mensagem do Conselho Federal. Né? Também era muito importante destacar um trabalho que foi feito também pelo presidente Felipe e pelo presidente da comissão, Ticiano, que aguarda a sanção, que é o PL 1581, que é o acordo direto de pagamento dos precatórios federais. Isso foi um trabalho também da comissão de precatórios essencial para que a gente possa irrigar a economia que está combalida em razão da pandemia, mas permitir com que os advogados e as partes da sociedade recebam aqueles recursos que estão ali aguardando recebimento há anos, fruto de demanda judicial. Muito fundamental também a atuação de Vossas Excelências. E agora, como a ordem não cansa de pedir, nós viemos aqui nesse momento também formular alguns pedidos. Nós precisamos aprovar o PL 2717, que trata das regras de julgamento realizado pela via virtual, do deputado Paulo Ramos, como colocou aqui o Fábio. É fundamental, Fábio, porque o CNJ está disciplinando isso, tribunal a tribunal, estado a estado, caso a caso. Nós precisamos ter segurança jurídica nesse tema. Também é fundamental a aprovação do PL 3388, que é da sustentação oral, que é da deputada Margarete, trazendo, inclusive, isso como um ato preferencial. É fundamental uma sensibilidade da deputada com a advocacia quando apresenta um projeto dessa natureza, e a ordem abraça e vai lutar pela aprovação desse projeto. As regras transitórias também votadas agora, o 1397 do deputado Hugo Leal, em relação à recuperação judicial. Audiências telepresenciais no âmbito da Justiça do Trabalho, também do deputado Paulo Teixeira, o PL 3334 de 20. Fundamental regular isso, porque a Justiça do Trabalho é a que mais está dando trabalho para a advocacia nesse momento, porque efetivamente uns tribunais estão voltando, outros não. Uns juízes estão disciplinando a revelia de uma legislação específica, a forma de atuação em relação às audiências pelo modelo virtual, trazendo uma série de dissabores e conflitos no CNJ, impulsionados pelo Conselho Federal e pelas seccionais. Portanto, nós precisamos da aprovação desse PL. E eu vou pedir ainda, continuar pedindo o apoio de Vossas Excelências em dois projetos que são fundamentais para a advocacia. O PLC 80 de 2018, do saudoso deputado José Mentor, que obriga o advogado na resolução consensual de conflito. A pandemia está a nos mostrar que a advocacia tem outros caminhos para solucionar os conflitos, que não só o Poder Judiciário. E é fundamental nós garantirmos a participação efetiva dos advogados na mediação, na arbitragem, na conciliação, porque além do mercado de trabalho, isso permite com que a sociedade, as pessoas físicas e jurídicas sejam assistidas de forma qualificada por um profissional da advocacia. Também tem um projeto que é fundamental, que é a dilação de prazo do advogado cometido de doença, da deputada Carmen Zanotto, que é o PL 5962 de 19. Mas eu também quero acrescentar, amigos e amigas, o projeto que está pronto lá no Senado, que é o 120/18, que isenta o advogado de pagamento de custas processuais na execução de honorário. É fundamental esse projeto, já foi votado na Câmara, Fábio atuou bastante nesse projeto para derrubar, inclusive, os recursos que foram apresentados na CCJ. Hoje ele está lá com o senador Anastasia. Nós precisamos aprovar esse projeto, porque não tem sentido, deputada Margarete, o advogado não receber os honorários, seja ele contratuais ou sucumbenciais, e ter que ainda pagar custas para movimentar o judiciário para receber. Nós não somos um cliente de uma causa só, nós somos parte da estrutura do judiciário. Então é fundamental essa isenção. Alguns estados da federação já o deram por lei estadual, mas é preciso regular isso dentro do CPC para que nós tenhamos um parâmetro único nacional. E eu já encaminho para o fim, pedindo o apoio de Vossas Excelências em dois temas que são fundamentais também para a advocacia. O PL 6204/19, que é a desjudicialização da execução,
é um projeto da senadora Soraya Tronic, aqui do Mato Grosso do Sul. Esse projeto é muito polêmico, ele já esteve no CNJ, inclusive, e nós, em conjunto com o presidente Felipe, conseguimos organizar um evento na OAB, evento este organizado pelo processualista, o professor Ronaldo Kramer, que foi suspenso em razão da pandemia. O presidente Felipe colocou esse tema na pauta do Conselho. O conselheiro Antônio Fabrício, de Minas Gerais, ex-presidente de Minas, apresentou um voto totalmente contrário a esse projeto. O projeto está com vista para a vista coletiva e deve voltar agora na pauta de setembro. E, Fábio, o CNJ colocou esse tema na pauta semana que vem do CNJ, porque a senadora quer uma nota técnica de apoio ao projeto. Portanto, nós vamos ter um embate, presidente Felipe, terça-feira no CNJ, pedindo que se aguarde a manifestação tanto da OAB quanto do Parlamento para esse tema que é fundamental. Porque se nós não garantirmos a participação dos advogados e levarmos isso para os cartórios, nós vamos ter um problema com a advocacia e um enriquecimento ainda maior dos cartórios, que vão ter o monopólio das execuções extrajudiciais. Isso é um absurdo. Precisamos cuidar com muito carinho desse projeto. E, por fim, este é um filho que eu gosto de cuidar com muito carinho, é o PL 834717, que é o das prerrogativas, Fábio. Embora, deputada Margarete, nós já conseguimos avançar na questão das prerrogativas, esse PL já foi votado no Senado, já foi votado na CCJ da Câmara e aguarda só o presidente Rodrigo Maia inseri-lo no plenário. Ele tem um dispositivo fundamental na linha do que disse Felipe Santa Cruz minutos atrás de Fábio Tradi, que é o combate que esta gestão está fazendo aos alienígenas da advocacia, startups, empresas comerciais, escritórios estrangeiros, empresas de auditoria. Ontem eu debatia com o presidente Raimundinho em Minas Gerais. Lá nós temos 242 subseções, Fábio. Mato Grosso do Sul tem 31, eles têm 242. A advocacia do interior está simplesmente aniquilada por essas empresas que vão lá e oferecem R$500 para quem perdeu um voo, compra o crédito, entra na justiça em nome desse consumidor, ganha 10 mil. Margarete, tem fundos internacionais investindo nisso, de tanto lucro que está dando. Para que você tenha uma ideia, no passado foram 130 mil ações só no setor aéreo. E tem 30 escritórios de advocacia por trás disso. Nós estamos combatendo esses escritórios através de uma atuação muito forte, comandada pelo nosso presidente Felipe, para restabelecer o mercado da advocacia. Mas nós precisamos aprovar o PL 8347, porque lá tem o artigo 43B, Fábio, que torna crime o exercício ilegal e o oferecimento de serviço de advogado por quem não é advogado, que é o que está acontecendo. Hoje é uma mera contravenção penal, então essa ferramenta para nós ela não existe no sistema. Hoje nós combatemos isso com ação civil pública. Nós queremos, além da ação civil pública, nós queremos combater com representação criminal. Mas para isso nós precisamos transformar esse 43B, elevando a pena, porque aí sim, aqueles advogados que estão suspensos ou excluídos, e estas empresas que têm perfis comerciais estão oferecendo serviço jurídico, aí sim nós vamos ter um elemento essencial para ganhar essa batalha, que é muito difícil. Então, eu encerro pedindo apoio de vocês em relação a esses dois temas que são de extrema importância para a advocacia, deixando um forte abraço à deputada Margarete e ao Fábio, dizer para todo mundo que está aqui conosco que eu nunca ouvi um não desses dois parlamentares quando peço em nome do presidente Felipe, em nome da advocacia brasileira. Portanto, hoje as pessoas falam, temos que colocar advogados nos tribunais, e eu digo, temos que colocar advogados no parlamento, porque efetivamente aqueles que estão comprometidos com a advocacia é que estão a fazer as grandes transformações que o país precisa. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do secretário-geral adjunto da OAB Nacional, Dr. Ari Raguiante Neto, e, em continuidade, passamos a palavra para a deputada federal pelo Estado do Piauí, Margarete Coelho, que é autora do PL 3.388 de 2020, que altera o Código de Processo Civil para garantir que a sustentação oral dos advogados, nos casos em que couber, deve ser feita preferencialmente em sessão presencial ou, excepcionalmente, por videoconferência, ao vivo, de modo que a comunicação entre as partes e julgadores possa ser imediata e direta. A deputada federal Margarete Coelho é advogada,
especialista em direito processual, direito constitucional e direito eleitoral. Foi vice-governadora do estado do Piauí no período de 2015 a 2019. Foi a primeira mulher eleita para o cargo no estado do Piauí. Com a palavra, a deputada federal Margarete Coelho. Muito bom dia, meu querido presidente Felipe Santa Cruz, Ari Raguiante, meu caríssimo amigo Ticiano Figueiredo, Fábio Trade, meu companheirinho da melhor qualidade aqui nas lutas da advocacia. Gostaria já de início de, ao cumprimentá-los, cumprimentar toda a nossa audiência, cumprimentar a advocacia brasileira, agradecer emocionadíssima as palavras carinhosas que ouvi de cada um dos senhores. O Fábio, eu tinha um irmão, e esse meu irmão faleceu muito cedo. E impressionante como assim, essa irmandade, né, que me faltou, como ela me veio triplicada, quadruplicada, com cada um de vocês que eu encontrei no meu caminho. E o Fábio é um deles, né? Ele tem uma forma de ser solidário, de ser próximo, de ser querido, que é emocionante mesmo, só teria isso a dizer. E, de fato, também reconhecer, meu querido presidente Felipe, que eu sou, na verdade, uma advogada. Essa é a minha profissão. Eu nunca me declaro deputada, nunca me declarei vice-governadora. Sempre digo que sou advogada, estou emprestada para a política, não consigo fazer uma escolha, né? Não consigo escolher entre a carreira técnica e a carreira política, porque as duas são essenciais para mim, porque ambas se complementam, e eu espero sempre, né, que uma contribua com a outra. Procuro sempre fazer como vasos comunicantes, a minha carreira técnica, a minha carreira política, fazendo com que uma fortaleça a outra. É uma batalha diária, às vezes isso gera algumas incompreensões, mas eu digo que aqui, quando todos que me antecederam falavam desse prazer de trabalhar para a OAB, para a advocacia, e que isso não traz remuneração, não traz pecúnia. Eu tinha um velho amigo que dizia que algumas coisas a gente se paga fazendo. A nossa recompensa é o prazer de fazer. Então, trabalhar pela advocacia, trabalhar pelo fortalecimento da OAB, de fato, a remuneração é essa, é o prazer de fazer que nos compensa. Então, é esse o acréscimo que nós trazemos para a nossa vida. O tema que hoje me coube aqui, neste evento, e já passando aqui para ele tem uma pedra de toque, ele tem um pano de fundo, que é a oralidade no processo. A questão da oralidade no processo, na teoria clássica, ainda de Chiovenda, no início do século passado, Chiovenda já apontava essa grande importância que há na oralidade para o sistema jurídico, para o processo judicial em si. Essa necessidade desse confronto tete a tete, face a face, entre os representantes das partes e o judiciário. A importância disso vem sido reconhecida, né, ao longo dos anos, ao longo dos tempos. A teoria clássica de Chiovenda, ela teve um grande defensor, né, que foi Calamandrei, que todos nós aprendemos a ler muito cedo, e Calamandrei deu uma fortalecida, né, nesse tema que é tão importante para o processo, e fez com que a questão da oralidade ela viesse para todo o sistema jurídico, né, em todas as partes do mundo, e não só na Itália. Aqui no Brasil também, né, essa teoria aportou e foi muito bem recebida. Chiovenda apontava, né, pelo menos 3 requisitos básicos, né, que seriam sustentáculos da oralidade. Primeira, a questão da prevalência da palavra. A segunda, a imediatidade. E a terceira, a identidade física do juiz, que o nosso sistema jurídico não adotou, principalmente o novo CPC, ali pelo artigo 300 e pouco, acho que 350, 358, por ali, quando ele traz muito claramente os 2 princípios iniciais, a prevalência da palavra e a imediatidade da palavra. Pois bem, no Brasil, como eu dizia antes, nós já tínhamos, né, uma semente dessa oralidade, mesmo ainda quando nós estávamos no nosso sistema luso-brasileiro, no nosso sistema jurídico luso-brasileiro.
as audiências já tinham uma importância relevante. E era tão relevante essas audiências entre os advogados, os representantes das partes, e o judiciário e o juiz, que mesmo esses despachos, né, que hoje nós chamamos de despachos, seria, né, o que chamavam de audiência, então, seria o que a gente chama hoje de despacho com os juízes, eles eram e passavam a fazer parte. E a pandemia, ela trouxe um impacto muito grande sobre esse princípio. Ela trouxe um impacto muito grande na medida em que o advogado quer dizer, na questão do afastamento social, houve uma mitigação desse direito que não é do advogado, que é um direito da parte, porque ele faz parte do direito de defesa, que não é do advogado, que é da sociedade, que é da parte. Então, nesse sentido, é que veio o nosso PL 3388, porque nós passamos a ver naquilo que o Ticiano falava, que o doutor Ari também falava, de virem as diversas regulamentações, né, em normas que estão ali na franja, novas normas infralegais, que ficam ali à franja do nosso sistema e que, por isso mesmo, são mais suscetíveis de alterações e de mudanças e de aplicações, muitas vezes, voluntariosas, muitas vezes ali numa predeterminação de um ativismo judicial. Então, nós precisamos cuidar disso com muito carinho, né, da oralidade do processo. Talvez a minha origem no processo eleitoral, que tem a oralidade também como extremamente importante, tenha me contaminado, mas, acima de tudo, a dignidade, a importância do direito de defesa e a garantia de que o advogado pode, né, de cobrar dar efetividade a esse direito de defesa, usando de todas as formas que o direito lhe permite. Então, a mitigação deste direito da parte, né, de ter a sua defesa feita de forma oral, ela é extremamente importante. Nós passamos a ver os prejuízos que isso tem causado em diversos momentos, em processos e julgamentos que eu tenho certeza que passaram a ser julgamentos paradigmáticos, né? Então, a importância de que, mesmo pelo meio virtual, a defesa possa ser feita ali, garantir esse princípio da imediatidade, né, da sustentação oral, é que nós fizemos esse projeto de lei, que é assinado não só por mim, também pelo nosso presidente da Frente Parlamentar, Fábio Tradi, uma honra enorme, também Soraya Santos, que também é advogada, Lafayette Andrada, que também é advogado, e também, eu acho que o Freixo também o Ricardo Izá, né, que é de São Paulo e que também não é advogado. Nós assinamos conjuntamente, apresentamos conjuntamente essa medida no sentido de dar a potencialidade a ela. Então, a questão da oralidade, ela mais do que nunca, ela é importante, mais do que nunca ela é importante. Veja, é naquele momento em que a presença do advogado, na questão de ordem, quantas vezes nós vimos julgamentos por um erro de fato, influenciar todo o julgamento, levar toda uma corte, e é interessante a questão da oralidade nos tribunais, porque esse princípio ele não tem o mesmo valor, né? Ele não tem a mesma representação quando se trata dos tribunais. Então, a sustentação oral é o momento de se fazer isso, principalmente porque, se o relator comete um erro de fato, os demais julgadores, a tendência de seguirem, né, errando na mesma senda. Daí a importância da presença, da imediatidade da sustentação oral, para que possa o advogado sanar esse erro, evitar com que ele se concretize nesse julgamento. E veja, tem mais. Alguns advogados mais experientes, como acho que todos nós que estamos aqui nessa sala hoje, talvez nós consigamos, vamos dizer, pela visibilidade das nossas carreiras, nós consigamos despachar com todos os juízes, por exemplo, que compõem uma corte, em despachos individuais. Ele tem a obrigação de receber, mas vamos reconhecer que grande parte da advocacia não consegue
né, despachar presencialmente com juízes, né, com membros de cortes, não conseguem esse acesso. Então, é importante a sustentação oral também por isso, para trazer a visão daquela parte, ou as razões daquela parte, ou as contras-razões da parte, para aquele julgamento. E corrigir prováveis desvios que hajam em questões de fato. Então, é um PL que eu considero singelo, mas que tem uma repercussão no exercício da advocacia, que tem uma repercussão no direito de defesa de um impacto enorme, né? É aquela pedra que você joga num lago e que ela vai se espraiando em ondas, pequenas ondas, mas de grande abrangência. Então, eu gostaria de dizer do nosso empenho nesse sentido. Nós temos um outro projeto de lei que nós estamos juntamente aqui a 4 mãos, eu e o deputado Fábio Tradi, preocupados com a questão da pós-pandemia, meu presidente. Nós temos preocupação enorme com essa legislação que está vindo casuisticamente em função da pandemia e das sequelas que elas podem deixar no nosso ordenamento jurídico. É uma grande preocupação. Por isso mesmo, nós estamos preocupados e, assim, da minha parte, toda a minha preocupação, cada vez que nós pegamos essas legislações que são provisórias, que são temporárias, e colocá-las não no corpo das leis, mas sempre nas suas disposições transitórias, para deixar bem claro este caráter. E estão vindo, e elas estão vindo em toda a legislação. Há uma pandemia também, uma proliferação enorme de legislações aqui. Nós sabemos que o estoque de processos está extremamente, né, sobrecarregado, nós já tínhamos isso durante a pandemia, com as dificuldades de funcionamento do judiciário, esse estoque aumentou e ele virá de uma forma avassaladora no pós-pandemia. Quantidade de contratos que estão sendo descumpridos, os fortes ficando cada vez mais fortes e os fracos cada vez mais fracos, né? E a advocacia será convocada veementemente a se posicionar no pós-pandemia. Então, as minhas palavras são essas, dizer sempre do meu compromisso com a minha querida advocacia, onde eu iniciei a política. Não foi num partido, foi na OAB. Então, eu tenho essa gratidão enorme com a OAB, com a advocacia, que é maior do que a OAB, né? Temos que reconhecer isso, os compromissos da advocacia são maiores do que os compromissos da OAB, e nós, né, sempre devotadas a todos eles. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela paciência de nos ouvir. Agradecemos o pronunciamento da deputada federal, Margarete Coelho, e passamos a palavra para o presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, para suas considerações finais e encerramento do evento Desafios e Perspectivas da Advocacia com a Pandemia da Covid-19. Primeiro, agradecer mais uma vez a todos que acompanharam. Estou recebendo aqui nas minhas redes e no meu WhatsApp uma série de mensagens de colegas que adoraram esse debate, que conheceram um pouco mais, né, cuidadosamente, aprofundadamente a nossa agenda, né, no Congresso Nacional. Agradecer demais a Fábio Tradi, Margarete Coelho, pelo trabalho, pela liderança desse trabalho. Agradecer a todos os deputados, como eu disse aqui, que tem sido o veto do chamado PL da advocacia, né, que foi derrubado na semana passada, teve 417 votos pela derrubada na Câmara dos Deputados e 62 no Senado. Então, seria impossível aqui, eu lembrei de Francisquini, lembro de tantos outros que já foram citados, seria impossível agradecer a todos. Então, dizer que seguimos lutando, né? Quem está na luta não cansa, né? Revigora todos os dias sua energia. Hoje teremos um passo, um dia também importante. Eu estou aqui em Brasília para a posse do ministro Humberto Martins, né? E eu concordo com a fala do Ari, né? É importante líderes de ordem como Humberto, que foi presidente seccional de Alagoas, presidindo a STJ, dentro do judiciário, claro que é importante, mas mais importante ainda é o reconhecimento ao parlamento, e nessa legislatura comandada na Câmara dos Deputados aqui, presentes 2 deputados pelo Rodrigo Maia, da valorização do parlamento. O parlamento voltou a ter centralidade
no debate público, ser deputado, né, que andava tão abatido, né, agora deputado tem que sustentar que é deputado federal com um galardão, né, com galhardia e como um galardão, porque obviamente um deputado como Fábio Tradi, uma deputada como Margarete Coelho, se eu morasse no Piauí ou no Mato Grosso do Sul, seria cabo eleitoral dos dois, daqueles que ficam na esquina pedindo voto aos parentes e aos amigos. Então, muito obrigado a todos, né? Contem com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Eu digo todos os dias, a OAB, ela pode errar, ela pode acertar, mas ela não pode ser omissa, ela não pode ela não pode se recuar nas suas lutas históricas. Muito obrigado, bom dia a todos. Abraço, presidente. Bom dia, boa tarde. Obrigado.